Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui neste momento eu quero estar aí agradecendo a oportunidade ao pastor Kleber, ao pastor nosso, pastor presidente, pastor Samuel, por estar aqui, podendo falar com vocês. Bom, o nosso assunto desse bimestre, vamos dizer assim, vai ser sobre evangelismo, Eu não sei se vocês já pararam para pensar o que seria essa palavra, Evangelizar é um assunto que todos nós deveríamos estar entendendo. Mas aqui eu apresento para vocês um primeiro slide, onde tem várias palavras, e dessas palavras eu gostaria que você escolhesse alguma delas, para pensar. Mas enquanto isso, quero alertar você que o mais importante é você acompanhar as aulas, mas estar lendo a sua apostila, seguindo a sua apostila para complementar o estudo, porque uma aula, na verdade, assim, com a apresentação é para te alertar, colocar os pontos mais fundamentais. É importantíssimo que você leia não só a apostila, como procure outros meios de pesquisa, livros e tudo mais. Bom, mas eu vou escolher então a palavra amor. Quem evangeliza tem no seu coração o fundamental sentimento de amor pelas almas. Isso é que é importante, mas se você olhar todas as palavras, você vai encontrar fundamento para todas elas na questão do evangelismo, e todas elas podem ser utilizadas. Iniciando então nossa aula, eu quero dizer para vocês que nós vamos tratar o assunto com toda a seriedade, da melhor maneira possível, mostrando para vocês que é fundamental que a gente tenha conhecimento do termo, e que a gente possa estar aí cada vez mais, se interessando por esse termo. Bom, aqui eu vou estar na introdução tratando do evangelismo, e nesse primeiro momento eu quero dizer para você, como escrito está, que evangelismo é o caráter do sentido evangélico, ou seja, se nós estamos evangelizando, é o sentido que traz a palavra, e o caráter, é o caráter de evangelizar, é o cuidado que você tem que ter, são as especificidades todas que você tem que prestar atenção, que não é simplesmente sair para as pessoas entregando um panfleto. Nós vamos verificar isso, tem um aprofundamento maior, E essa palavra vem do grego, que é uma palavra difícil, inclusive, euangelizomai, que significa levar boas novas, Então, levar boas novas. O que é levar boas novas? É levar o evangelho. O que é evangelizar? Levar boas novas. Então, essas palavras estão todas interligadas. Eu trouxe para vocês uma consideração de evangelismo que talvez a gente passe pela Bíblia, e às vezes a gente não percebe, mas eu quero mostrar para vocês como é que a Bíblia é fundamental que a gente tenha o estudo dela, sempre orientado, sempre buscando da melhor maneira. Olha bem, evangelismo 1.1, considerações, está lá em Gênesis 1, verso 1 e 2. Vamos tentar entender? Olha bem, lá em Gênesis 1 e 2, fala da situação da terra, e lá diz que a terra era sem forma, que a terra era vazia, que a terra havia trevas e que havia abismo, mas que o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito se movia, Então nós vamos observar aqui uma primeira ação evangelística, Mas vamos entender melhor, trazendo para o nosso momento aqui. No nosso momento aqui nós temos o quê? A terra, como sendo as pessoas, Nós vamos observar também, ponto, que as pessoas são como a terra, elas estão disformes, precisa realmente que a gente dê uma forma. Então, na terra que está sem forma lá, precisava tomar uma forma, Deus deu essa forma, e nós precisamos dar essa forma. A nossa forma é através da informação.
Nós temos também a palavra vazia, né? Então, vazia é a pessoa que não tem, né? Forma a pessoa que não tem informação, ela é uma pessoa vazia. O que é que nós precisamos fazer? Aí entra o evangelismo, pregar a palavra. Então, esse é o nosso trabalho, é todo o nosso trabalho quando se trata de evangelismo. Nós temos que pregar a palavra às pessoas. E aí, irmãos, olha só, parece uma outra palavra, trevas, né? O que é trevas? Treva é escuridão, né? Então nós podemos entender que as pessoas que não têm a palavra, elas estão na escuridão, elas não estão realmente com conhecimento do que seja, né? As coisas de Deus, com conhecimento da palavra de Deus. Então o nosso trabalho é levar a luz para essas pessoas, né? A nossa Bíblia diz que nós somos, né? Sal e luz. Então está aqui, ó. A outra palavra que aparece é abismo. Bom, o que é um abismo? Abismo é uma distância muito grande, né? Uma profundidade muito grande, né? Um buraco muito grande. E aqui eu trago para nós entendermos que através da ação do inimigo, as pessoas estão num imenso abismo na sua vida, né? Então o inimigo é que traz esse vazio para a vida das pessoas. E por fim, né? Diz que o Espírito se movia. Então, olha bem, o Espírito é a ação evangelizadora. Então, nós temos, através das graças, das bênçãos do Espírito Santo, do Deus Pai, né? A graça de estar podendo evangelizar. E aí, né? Nós estamos aí cumprindo, né? Todo o ID desde a criação. Então, essa é a introdução simples. 1.2, quais são os conceitos que nós vamos tratar? Nós vamos tratar basicamente de 3 conceitos aqui, do evangelho, evangelização, né, e evangelismo. Começando com o evangelho. O que é o evangelho? Né? O evangelho, então, são as boas novas, né? É a revelação de Deus em Jesus. Como assim? Né? Quando nós estamos falando a revelação de Deus, Deus mandou o seu Filho para estar aqui na terra conosco, fazendo todas as coisas que já eram previstas por Deus, né? Representando o próprio Deus. Então Jesus é a revelação de Jesus, e nós vamos ver isso em toda a Bíblia, desde Gênesis até o último verso de Apocalipse. É o conjunto da doutrina da fé cristã. Então, a fé cristã é constituída de várias doutrinas, né? E nessas doutrinas nós vamos ver que para a gente aprender também sobre o evangelismo, a gente tem que aprender várias outras coisas, por exemplo, que é angelologia. Então a gente vai ter que observar bastante coisa aí, né? Por isso que vocês estão no curso teológico, para estar aprendendo sobre isso. É anunciado a toda criatura. Bom, o evangelho, como está previsto lá em Marcos 16:15, tem que ser anunciado a toda criatura, mas você tem que fazer tem que ter a sua preocupação, a sua parte, né, de mostrar o evangelho para as pessoas, de pregar Jesus para as pessoas. A palavra de Deus aos homens, Deus falando para os homens através dos evangelhos. E é o conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Irmãos, se vocês observarem aí, o tempo inteiro Jesus fazia, né, além de curar, de pregar, né, de exortar, de chamar a atenção, Jesus ensinava. O tempo todo Jesus ensinava, e nós vamos verificar isso. Bom, conceito 2, evangelização, né? Então, o evangelho basicamente nós vimos aí, que é o livro, é a palavra de Deus. Evangelização, o que é? Ir de encontro às pessoas. É ir aonde as pessoas estão. Se nós não estivermos indo onde as pessoas estão, nós não estamos fazendo evangelismo, nós não estamos evangelizando ninguém. Então, para evangelizar as pessoas, nós precisamos encontrá-las, né? Ficar sentado esperando que elas apareçam. É fazer discípulos, é ganhar almas. O que é isso? É você fala do evangelho para a pessoa, essa pessoa entende, aceita o Senhor Jesus e ela começa a reproduzir exatamente as mesmas coisas que você ensinou, ou até mais, de acordo com o que o Espírito fala com ela. A intenção
é levar a pessoa ao batismo, né? Para que ele então faça aí a confirmação da fé, que agora ele então, né, pode professar. Ensinar as doutrinas bíblicas, como eu falei, tem muitas doutrinas que precisam ser aprendidas, né? Nós precisamos de aprender muita coisa, porque não é tão simples, não é simplesmente passar pela Bíblia lendo, a gente tem que ir estudando sobre cada doutrina, né? E como que é o funcionamento. Preparar o caminho para o discipulado, eu considero aqui o ponto fundamental, porque nesse momento aqui, né, nós estaremos então apresentando a igreja, apresentando tudo que a igreja tem para a pessoa. Então, falamos de evangelho, evangelização, e vamos agora falar então do terceiro ponto, que é o evangelismo, que é nada mais, nada menos do que o aspecto técnico. O que é o aspecto técnico? Técnico é fazer, é o ato de fazer, né? Que precisa de haver, nós vamos verificar depois, muita consideração, não é assim tão simples, né? É a tarefa, então é o fazejamento, como se diz, né? A gente tem que estar ali com a mão na massa, indo fazer, né? Qual o foco, ou quais são os focos do evangelismo? Informação, né? Mas essa informação só pode ser sobre Jesus. Não tem informação sobre a igreja, sobre o pastor. A informação é sobre Jesus Cristo, que cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o maior pecador para o reino do céu. Persuasão é outro foco. O que é? A gente tem que mostrar a pessoa, persuadir, mudar o pensamento dela, né? Mas pelo Evangelho, não é pelo que eu quero, é pelo que está escrito no Evangelho. Integração à igreja, muito interessante, a gente faz todo o trabalho, né? Mostra o Evangelho, faz a evangelização, agora estamos no evangelismo, e agora nós temos que entregar a pessoa para a igreja, tá certo? Qual a igreja? Eu não sei, a intenção nossa é trazer para a nossa igreja, mas a pessoa tem a escolha por vários motivos, localidade, sei lá, facilidade, muitas coisas, mas no fundo da história ele vai ter que ter um sentimento de pertença. O ID, né? É o foco principal do evangelismo, é o ID, né, que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então o ide é uma ordem, o ide não é simplesmente um faz se quiser, não. O ide é a ordenança do Senhor Jesus. Então, mostrado, né, esses 3 pontos, vamos então falar de alguma coisa, né? Por exemplo, capacidade para servir. O que é isso? Como que isso acontece? Então, eu trouxe aqui, e tem na apostila para vocês verificarem, 2 pontos. Como que era isso no Antigo Testamento e como que isso funciona hoje no Novo Testamento, né? Então, observem bem, no Antigo Testamento, né, o mediador, o sacerdote, tinha acesso a Deus uma vez por ano. Aí nós sabemos lá no tabernáculo, está aí mostrado, né? Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, né? Para poder apresentar, né, as oferendas, né? Apresentar aí os nossos pecados para que nós fôssemos perdoados, uma vez no ano. Mas no Antigo Testamento nós sabemos que o tabernáculo, cada coisa tem o seu significado, e isso é importante também saber. Por isso que eu falo com vocês, né? A gente tem que entender de tudo que tem na Bíblia, como funciona cada parte, a parte externa. Então nós precisamos saber, porque na hora de um evangelismo as pessoas têm às vezes curiosidade de saber. Você não vai para isso, mas a pessoa quer saber, então você tem que ter um momento para isso também. No Novo Testamento nós somos o sacerdote superior. Jesus instituiu o sacerdote superior. O crente, eu estou falando com você, eu estou falando comigo, eu estou falando conosco. O crente tem acesso direto a Deus. Aleluia, irmãos. Isso é importante, porque nesse momento nós podemos chegar a Deus em qualquer lugar. Agora aí você na sua casa, onde você estiver, você pode chegar a Deus e falar com Deus, né? E aí a resposta de Deus virá na sua vida no momento de Deus. Então nós somos do sacerdote superior. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, para completar essa informação, Jesus estava presente no
tabernáculo. Jesus está presente hoje na sua vida. Você é a representação hoje do tabernáculo do Senhor. Nós temos escrito na Bíblia que o nosso corpo, né, é santuário de Deus. Então está lá em Efésios, nós precisamos entender que o tabernáculo representado, né, o Senhor Jesus, e o tabernáculo hoje representado na minha vida e na sua vida, se assim eu fizer a opção. Continuando, irmão, novos sacrifícios como sacerdote. Então eu falei da questão do sacerdote, agora os sacrifícios. Bom, se você vê na sua apostila, tem todos esses chamados. Observa bem, Romanos 12, 1 e 2. Nós viemos remido com nossos bens, talentos e tempo. Oh, irmãos, olha bem, todos nós, tá certo? E aqui eu quero ressaltar para vocês, com todas as coisas que nós temos, tudo que Deus permite que nós temos, mas nós temos negligenciado numa coisa, no nosso tempo, né? Nós temos, às vezes, os nossos talentos que a gente apresenta na igreja para fazer uma ou outra coisa na igreja, né? Se for o seu, né, chamado para pregar, se for para evangelizar, enfim, mas às vezes a gente não tem usado devidamente o tempo, que nós vamos ainda falar um pouco mais disso. Em Hebreus 13:15 fala do nosso louvor e cantos como gratidão, né? Se você observar o Salmos, você vai ver que na maioria da parte dos Salmos de Davi, ele sempre estava ali agradecendo a Deus, ele sempre estava ali falando do Salmo, dos cânticos. Então nós temos que aprender a entregar o nosso louvor, né? Nossos cânticos em adoração ao único que merece, ao único que pode receber, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Efésios 6:18, nossas orações e intercessão como súplica. Irmãos, nossas orações, nós temos que orar por nós mesmos, nós temos que interceder por nós mesmos. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E interceder pelas pessoas. Senhor, eu te apresento, né? A pessoa tem esse ou aquela situação. Isso é oração, nós vamos falar um pouco mais, mas suplicando ao Senhor para que Ele possa atender. Esse ponto do evangelismo é importante, que você ore para a pessoa, que você converse com a pessoa sem perguntar o que ela está passando na vida, mas que você faça a oração por ela. Hebreus 3,16, nossa prática do bem como cristão. Irmãos, se nós não estivermos praticando o bem como cristão, nós não estamos fazendo nada aqui na terra. Nós viemos aqui para fazer uma ação, e uma ação benéfica. Em Filipenses 4,18 fala da nossa oferta e nosso auxílio para agradar a Deus. Irmãos, oferta. O que você tem ofertado a Deus? Eu costumo dizer, irmão, que as pessoas acham que a única coisa que é oferta é você entregar lá a sua oferta no dia do culto, ou você entregar seu dízimo, mas eu quero te deixar agora ciente de uma coisa: a maior oferta que você entrega a Deus é você, é o seu corpo, é tudo que você faz pela igreja. Então, como que você tem buscado agradar a Deus com suas ofertas? Romanos 15,16, nossa dedicação ao discipulado para ensinar Cristo. Olha só outro ponto interessante. Eu não sei o que você faz na sua igreja, mas nós temos que estar sempre pronto para ensinar, né? Para falar com as pessoas de Jesus Cristo. Isso é discipular. Jesus Cristo fazia isso o tempo inteiro. E Hebreus 19:22, purificados pelo sangue e lavados do pecado. É isso, irmãos, que nós temos que entender, porque a pessoa que está lá onde você vai buscar, ela não sabe de nada dessas coisas. Então, se por um acaso ela tem interesse de saber, você precisa estar preparado. Por isso que você tem uma apostila de base, você tem um livro de base, não se esqueça. O fundamental que você tem é a sua Bíblia. Não é eu falando, não é a sua apostila. É a palavra de Deus guiada pelo Espírito Santo. Os ministérios. Então aqui nós vamos tratar basicamente de todos os ministérios que a igreja tem, tá? Isso vai ser um assunto na nossa próxima aula. Me aguarde, fique na paz do Senhor Jesus.